Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raciocinando na Fisioterapia Respiratória e Intensiva. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia respiratória, fisioterapia e terapia intensiva, e hoje eu vou debater o tema pré-habilitação cirúrgica, uma área para atuar como fisioterapeuta respiratório. E o que é essa pré-habilitação cirúrgica? O que é a pré-habilitação cirúrgica? A pré-habilitação cirúrgica é você gerar conduta e condicionamento cardiorrespiratório para preparar o paciente para realizar uma cirurgia de grande porte. A gente tem que diferenciar a pré-habilitação cirúrgica de um pré-operatório normal que você faz dentro do ambiente hospitalar, até de um consultório. A pré-habilitação, você tem sobrecarga, você tem um planejamento específico com um período de tempo satisfatório para ter um resultado para esse paciente. Não é apenas pegar um paciente e fazer uma avaliação antes da cirurgia. Não. A pré-habilitação cirúrgica tem que ter sobrecarga, especificidade no treinamento. Tem que ter um processo de tomada de decisão para identificar qual é a melhor conduta, podendo demorar aí de 4 semanas a 8 semanas essa pré-habilitação cirúrgica. E o fisioterapeuta respiratório está nesse momento. Em que momento? No momento da avaliação desse paciente, da prescrição do exercício, do acompanhamento desse exercício e da reavaliação. O fisioterapeuta pode pegar o paciente desde esse pré-habilitação ao pré-operatório antes da cirurgia e o pós-operatório, desde o ambiente hospitalar ao atendimento de consultório e atendimento de domicílio. Então, veja que esse fisioterapeuta, essa área de atuação da fisioterapia, pega um paciente que ainda está em casa. Tem um risco, tem comorbidades. O fisioterapeuta vai avaliar no seu consultório e na casa do paciente e prescrever um tratamento de uma maneira bem específica para gerar resultado. Não é chegar apenas e colocar para fazer respirometria de incentivo, respiron, e fazer padrões ventilatórios. Isso daí não vai ter o efeito benéfico da pré-habilitação cirúrgica. Essa pré-habilitação cirúrgica, você tem que ter a capacidade de identificar nesse paciente como é que ele está apresentando e, a partir daí, definir as cargas específicas para o tratamento dessa pré-habilitação cirúrgica. Então, é diferente. É diferente de pré-habilitação e pré-operatório. Pré-operatório é o quê? Chegou um paciente no ambiente hospitalar, vai fazer ou no ambiente de consultório, vai fazer uma cirurgia daqui a uma semana ou daqui a um dia, e o pessoal faz a avaliação da capacidade vital, a avaliação da força muscular respiratória, orienta o que é que o paciente vai fazer durante o tratamento, que ele vai fazer o uso de ventilação não invasiva, ou vai fazer o treinamento muscular respiratório, tem essa orientação, e o paciente vai para a cirurgia. A pré-habilitação, não. A avaliação detalhada, como fosse um pré-operatório, mas você vai fazer testes funcionais, você vai identificar qual é a frequência cardíaca de treinamento, avaliar a força muscular respiratória, para definir uma sobrecarga de treinamento. Essa sobrecarga de treinamento podendo durar de 4 semanas a 8 semanas e podendo ter uma avaliação de acordo com o caso concreto. E você vai pegar um paciente que tem uma redução da capacidade funcional e deixar ele mais preparado para a cirurgia. Qual o benefício disso? Reduzir as complicações da cirurgia, reduzir o tempo de estadia no ambiente hospitalar, melhorar a funcionalidade do paciente. O que é que muitas vezes se faz? Se faz ao contrário, né? O paciente vai para a cirurgia, realiza a cirurgia e depois o fisioterapeuta vai atuar. Mas o fisioterapeuta pode atuar desde essa pré-habilitação ao pré-operatório, o ambiente de internação e depois, após a alta hospitalar, o fisioterapeuta acompanhando. Desde o paciente se internou na terapia intensiva ao ambiente hospitalar. É uma área grande de atuação do fisioterapeuta que é negligenciada pelo fisioterapeuta, que não tem o conhecimento disso. Eu posso divulgar o meu serviço que faz pré-habilitação, com quem eu posso fazer uma parceria para indicar o meu serviço. Eu tenho uma equipe de cirurgia cardíaca, tenho uma equipe de cirurgia bariátrica, tenho uma equipe de cirurgia gastrointestinal, uma equipe de cirurgia torácica. Você, como fisioterapeuta, divulga esse seu serviço, divulgando essa pré-habilitação, demonstrando que você consegue preparar o paciente para reduzir o risco de complicações. E o paciente, isso é muito benéfico, né? Ele está ali no momento que ele quer reduzir o risco. E você vai chegar e apresentar para ele, apresentar para toda uma equipe que você, como fisioterapeuta, consegue sim reduzir essa complicação se você souber o que você tem que prescrever. Não pode ser o mais do mesmo. Tem que saber diferenciar esse atendimento e gerar uma conduta mais efetiva para esse paciente. Então, diferencie pré-habilitação e pré-operatório.
Esse é um estudo publicado em 2021. Então, reabilitação pulmonar, fisioterapia melhora a resposta dos pacientes que fizeram a ressecção pulmonar. E o que é que eles demonstraram? Reduz risco de complicações pulmonares, aqui sendo descrito como PPC, e tempo de estadia hospitalar, LOS, hospital. Então, estudos respaldando sua conduta. Importante, dê um print nessa tela, vou dar uma lida desse estudo, posso utilizar na minha divulgação, dá um print na tela. Vou me aprofundar nesse conteúdo. Vou correr atrás de me aprofundar desse conhecimento da área da fisioterapia respiratória, para conseguir definir e gerar essa conduta, gerar essas condutas, né, dentro do seu ambiente de atendimento domiciliar, do atendimento de pacientes particulares, de atendimento hospitalar, para criar parcerias, para gerar essa demanda de fisioterapia respiratória. Então, aqui é um dos estudos. A gente tem vários estudos abordando esse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui dentro da aula, sobre alguns estudos que falam como você deve gerar essas condutas para os pacientes no pré-operatório. Então, em inglês, Antônio, em inglês eu tenho dificuldade. Coloca no Google Tradutor, dá uma estudada sobre esse assunto, se aprofunda no assunto, dá um print na tela se você está aí no seu celular, dá um print na tela para depois dar um estudo, para depois dar uma estudada sobre isso. Coloca a pergunta, Antônio, mas que complicações essa reduziu? Se aprofunda no dentro do conteúdo, trabalho múltiplo da iniciativa e atitude, conhecimento teórico, conhecimento prático, para ter o raciocínio fisioterapêutico e gerar a melhor conduta. Lembrando que para ter essa redução dos riscos de complicações pulmonares e de tempo de estadia hospitalar, não é só respirometria de incentivo e padrões ventilatórios. Não! É identificar a conduta efetiva e gerar a melhor conduta para o paciente, de uma maneira específica, com sobrecarga. Tem que repetir isso daí e sempre repetir para entrar na mente. Fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. Fisioterapia respiratória é uma especialidade que o fisioterapeuta vai ter e ele avalia o caso concreto para definir a melhor conduta, que vai desde um treinamento muscular respiratório, o uso da ventilação não invasiva, a um treinamento muscular periférico, a um uso de exercício aeróbico, ao fortalecimento de musculatura abdominal, e eu poderia citar várias outras coisas que o fisioterapeuta pode atuar aí com a fisioterapia respiratória. E por que dominar essa pré-habilitação é importante? Primeiro ponto, né, que tem que ser o mais benéfico para o paciente, reduz o risco de complicações pulmonares do seu paciente, que você já acompanha, ou do paciente que você vai acompanhar. Você reduz o tempo de estadia para o paciente, melhora essa qualidade de vida do paciente. Outro ponto, você abre uma área de atuação para você como fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode ser independente, ter autonomia quando ele consegue produzir para ele mesmo, quando ele vende o serviço dele para melhorar a qualidade de vida do paciente, para melhorar a saúde do paciente. Então, você tem benefício para o paciente e benefício para você como fisioterapeuta. Para isso, tem que estudar. Tem que saber o que tem que estudar. Tem que ter um processo de tomar decisão. Tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa de tudo em relação a esse conteúdo. E aí você tem o quê? Você tem um raciocínio fisioterapêutico avançado, é referência na área e começa a ter pacientes particulares, começa a ser visto como profissional diferenciado, para ser chefia, ser coordenação, você é visto como fisioterapeuta diferenciado dentro da área da fisioterapia respiratória. Quais são essas complicações pulmonares que a pré-habilitação pode reduzir? Pneumonia, atelectasia, hipoxemia severa, aumento do trabalho ventilatório, broncoespasmo, uma descompensação cardiorrespiratória que esse paciente pode apresentar no pós-operatório. E essas complicações variam de acordo com o caso concreto. Se você tem um paciente de DPOC, vai ter um maior risco. Se você tem um paciente com insuficiência cardíaca, vai ter um maior risco. É todo paciente que vai se beneficiar de pré-habilitação cirúrgica. O que é que tem dizendo na literatura científica? Que se o paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte, pode ser demonstrado para o paciente que ele pode realizar essa pré-habilitação cirúrgica. Tem dificuldade para o paciente, focar no quê? Focar nos pacientes que têm comorbidades, os pacientes que têm alterações da disfunção. Um paciente que é saudável, que não tem nenhuma outra alteração, vai fazer uma cirurgia de grande porte, pode ser feito uma pré-habilitação, uma prescrição do exercício para ele fazer sem monitorização. Um paciente que tem comorbidades, um paciente que é mais complexo, tem que ter uma monitorização constante, uma avaliação detalhada desse paciente, um acompanhamento durante toda essa pré-habilitação, para gerar um melhor resultado para esse paciente. Então, essas são algumas das complicações
pulmonares do paciente, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, que você pode reduzir com a pré-habilitação cirúrgica. Experiências e estudos. Existem estudos científicos que demonstram esse benefício? Existe. Eu vou pegar os estudos e tratar o paciente com os estudos. Você tem que pegar os estudos que respaldam essas condutas e adaptar dentro do caso concreto. Como assim adaptar dentro do caso concreto? Dentro da prática baseada em evidência, tem que ter o julgamento clínico do profissional de saúde. Esse julgamento clínico depende de uma experiência correta, de uma capacidade de tomar a decisão correta, de um processo de tomar a decisão que você vai repetindo de maneira cíclica, evoluindo e aí conseguindo gerar a melhor conduta para o paciente. Sozinho isso daí, comecei agora, nunca fiz isso com nenhum paciente. Você vai ter idade. Então, você pode tirar dúvidas com profissionais que já realizam essas condutas. Você pode se aproximar de profissionais que têm esse resultado através de mentorias, através de informações específicas. Com isso, você consegue adaptar os estudos à sua experiência da maneira correta. Porque senão você pode estar gerando condutas que não têm efeitos ou condutas que não geram benefício para o paciente. Com isso, você não tem resultado e não faz diferença para o paciente não percebe valor do seu atendimento. Experiência correta acoplada aos estudos de qualidade. Aí você consegue utilizar como esse equipamento de treinamento muscular inspiratório para um paciente de pré-habilitação cirúrgica. Valeu, Afonso. Isso aqui é dentro de um ambiente de ambulatório que eu utilizava quando eu estava no Rio de Janeiro. A gente tinha um ambulatório de fisioterapia respiratória dentro do hospital e a gente fazia uma pré-habilitação cirúrgica do paciente de cirurgia bariátrica, cirurgias de grande porte torácicas também. E aí a gente utilizava desde o treinamento muscular inspiratório ao condicionamento cardiorrespiratório. Igual para todo paciente? Não. No caso concreto e definindo a conduta de acordo com o caso concreto. Então, eu pegava pacientes que tinham uma força muscular inspiratória maior do que a minha. Maior do que a minha, sim, a minha PI máxima é menos 90 e alguma coisa. Tá ruim, é para ser melhor. E eu peguei já pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica que a PI máxima era 120 centímetros de água, menos 120 centímetros de água. PI máxima lá em cima. O paciente fazia exercícios, estava com condicionamento cardiorrespiratório satisfatório. Tem que ser uma sobrecarga muito maior para esse paciente. Mas também peguei pacientes que tinham uma PI máxima de 40%, 50% do predito para o paciente, uma capacidade funcional reduzida, não conseguia nem fazer o teste de degrau de 6 minutos de uma maneira satisfatória. O que é que a gente problemava? Conversando com a equipe multiprofissional, o maior tempo de pré-habilitação para esse paciente. Uma sobrecarga mais específica, depois marcava uma nova reunião com a equipe multiprofissional para, esse paciente aqui agora tem condições de realizar a cirurgia. Então, a gente dava um parecer como fisioterapeuta e o paciente está mais preparado para realizar a cirurgia. O médico ele vai ter esse respaldo, né? Ele vai ter menos risco para ele realizar a cirurgia. O paciente vai reduzir as complicações pulmonares, tempo de estadia, melhor efetividade após o tratamento, após a cirurgia, e você é visto como profissional diferenciado. Então, você tem que pegar o componente dos estudos, tem que ter, mas tem que ter esse processo de tomar decisão, tem que ter essa capacidade de se posicionar, tem que ter essa capacidade de conversar com a equipe muito profissional, de ser esse fisioterapeuta diferenciado, e aí gerar essas condutas mais efetivas para o paciente dentro do ambiente da terapia, dentro do ambiente da fisioterapia respiratória. Aqui a gente falando de uma pré-habilitação cirúrgica que você pode realizar em domicílio, pode realizar em consultório, pode realizar em ambiente hospitalar, em ambulatório de ambiente hospitalar, vários locais que você, como fisioterapeuta respiratório, pode pegar um paciente que vai fazer uma cirurgia de grande porte e preparar ele para reduzir as complicações. Então, é uma área de atuação, como eu falei, muitas vezes negligenciada pelo fisioterapeuta. O que é que o fisioterapeuta respiratório tem de conhecimento que vai atender pacientes? Ele pensa, muitos, que a fisioterapia respiratória vai ser fazer ventilação não invasiva, passar respirão, espirometria sensitiva, EPAP e ventilação mecânica dentro do ambiente hospitalar. Muita gente, o pessoal acha que é isso. A fisioterapia respiratória é uma grande área de atuação, é uma especialidade da fisioterapia respiratória. E essa pré-habilitação é um campo de atuação. É um nicho de atuação, um subnicho de atuação para você como fisioterapeuta. Então, abri meu consultório e vou fazer a divulgação de pré-habilitação cirúrgica. Aí eu vou fazer uma parceria de pré-habilitação cirúrgica em atendimento domiciliar, custo zero para mim. Eu não vou ter custo do consultório, não vou ter custo
Não, vou fazer uma parceria, converso com equipes médicas e demonstro como é que é meu procedimento, como é que é o acompanhamento desses pacientes, começa a gerar resultado. Então, uma área de atuação que você pode pegar, você dentro da fisioterapia respiratória. Para isso, é só correr atrás? Não, tem que saber, né? Tem que ter o conhecimento do que pode ser feito, quais são as contraindicações, quais são as indicações, como definir um protocolo para esses pacientes, como fazer uma avaliação inicial, como demonstrar essa avaliação inicial para a equipe multiprofissional, para o paciente, como fazer uma nova reavaliação, como fazer um planejamento terapêutico. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, como você definir dessa forma esse planejamento terapêutico dentro dessa área de atuação da pré-habilitação cirúrgica. Quais são as indicações? Coloquei aqui apenas algumas, mas a gente vai ter várias outras indicações de realizar essa pré-habilitação. Então, cirurgia cardíaca, paciente é uma cirurgia cardíaca eletiva, pode ser feita uma pré-habilitação, transplante hepático, ressecção de câncer de pulmão, cirurgia gastrointestinais, bariátricas, intraabdominais, cirurgias traumato-ortopédicas de grande porte, várias cirurgias que você pode fazer essa pré-habilitação. Então, dentro ainda da área de atuação, você pode se especializar em algum componente de ressecção. Vou trabalhar com a equipe de transplante hepático, vou trabalhar com a equipe de ressecção de câncer de pulmão, de cirurgia torácica, e você vai se aprofundando, você vai se transformando nesse expert dentro da fisioterapia respiratória que faz essa pré-habilitação cirúrgica. Eu posso trabalhar tanto da pré-habilitação cirúrgica com reabilitação pulmonar de um paciente com DPOC? Você pode juntar várias áreas. E aí você tem uma maior demanda. O que é que eu indico? Provavelmente você tem que definir uma área da fisioterapia. O que é que muitas vezes acontece? O fisioterapeuta diz que atende fisioterapia respiratória, fisioterapia neuromuscular, fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia de tudo, acupuntura. Não, defina uma área de atuação, no máximo 2 áreas que se comunicam. Então, o paciente geriátrico, o paciente da fisioterapia respiratória, tenha o paciente geriátrico disfunções cardiorrespiratórias, se comunicam. Você pode trabalhar essa reabilitação do paciente. Um paciente de pré-habilitação cirúrgica dentro dessa área da fisioterapia respiratória, se comunica, você pode trabalhar com esse paciente. Que muitas vezes acontece, não, o cara diz que tem paciente de traumato-ortopedia e paciente de reabilitação. Tem muita comunicação. Pode até ter profissionais assim, tem, mas são poucos que vão ter essa capacidade, né? É muita coisa para estudar, é muita coisa para se preparar. Cada dia está saindo um estudo científico, você tem que estar atualizado para conseguir gerar a melhor intervenção. Não é só chegar e passar uma conduta simples, conduta específica para o paciente, clara, para o paciente conseguir gerar o melhor resultado, você conseguir gerar esse melhor resultado para o paciente. Então, todos se beneficiam. Quando o fisioterapeuta está preparado para fazer essa pré-habilitação cirúrgica, o fisioterapeuta, o paciente, a equipe multiprofissional está se beneficiando, a sociedade está se beneficiando, o paciente que era para retornar para as suas atividades laborais de trabalho retorna de maneira mais rápida, consegue ter retorno profissional, o paciente que quer ter melhora da funcionalidade em casa, de realizar uma atividade de vida diária, ele melhora mais rápido, corra atrás de ser esse profissional. E para definir a conduta, como fazer? Primeiro você tem que avaliar e depois prescrever. Tenha autonomia para a sua conduta. Avaliar e prescrever o tratamento. Qual o jeito errado? Realizar igual para todo mundo. Eu repito muito esse jeito errado, mas como é que você vai chegar? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Fui atender uma vez um paciente de pré-habilitação cirúrgica e o paciente chegou, muitas vezes isso acontece, você vai ter que ir modificando a cultura, chegou com um papel solicitando fisioterapia respiratória, treinar Respiron. E aí o paciente já vem com Respiron para mim. Não, eu vim aqui para fazer a fisioterapia respiratória, treinar o Respiron. Precisa ser o fisioterapeuta para fazer isso? Não precisa. O fisioterapeuta tem que pegar um paciente como esse e avaliar para ver qual é a conduta. Antônio, mas chega assim para mim. Você vai comunicar com a equipe médica, se comunicar de uma maneira assertiva, concreta, falando, olha, lá no meu consultório, no meu atendimento, eu faço uma avaliação bem detalhada do paciente. Algumas vezes ele vai precisar de um treinamento muscular respiratório, outras vezes ele vai precisar de um treinamento intervalado, outras vezes ele vai precisar de um treinamento aeróbico com maior sobrecarga, treinamento de força, flexibilidade. E a partir dessa avaliação a gente faz uma prescrição do tratamento, que alguns pacientes precisam fazer esse acompanhamento próximo com monitorização, outro eu apenas prescrevo e faço um acompanhamento, uma visita semanal a cada 15 dias para ver como é que está essa progressão do tratamento do paciente, desse exercício que ele está fazendo. Então, veja que o jeito errado é fazer igual para todo mundo. Então, não existe isso, chegar um paciente
sempre com um papel solicitando para fazer treinamento de respirão. Quem é que tem que modificar isso? O fisioterapeuta. O outro profissional não tem o conhecimento que você tem, que você é para ter. O outro profissional não sabe isso, que, olha, eu tenho que definir uma maneira concreta esse atendimento para o paciente. Tem várias coisas que eu posso fazer com esse paciente para eles ter um melhor resultado no tratamento. Quem é que consegue fazer isso? Você, né? Você que vai ter essa capacidade para ensinar isso, para explicar isso dentro do ambiente muito profissional e para o paciente também. E por onde começar, Antônio, eu entendi o benefício de estar preparado para fazer essa pré-habilitação cirúrgica. Entendi que eu tenho que ter esse conhecimento teórico, conhecimento prático, tenho que ter iniciativa, atitude, que isso vai dar resultados profissionais, resultados financeiros para mim, resultado para o paciente. Mas por onde começar? Primeiro você tem que avaliar o paciente, identificar se ele precisa de uma pré-habilitação cirúrgica com o seu acompanhamento. Chegou para você, você vai dizer, não precisa. Não, o paciente já vai fazer cirurgia de grande porte, e ele quiser, você vai acompanhar o paciente. Mas você vai ter que fazer um questionário de pré-habilitação dentro do seu processo de tomar decisão para ver qual é o paciente que é de maior risco para uma cirurgia. E aí, esse paciente vai se beneficiar mais dessa pré-habilitação cirúrgica. Dentro do ambiente particular é muito fácil, né? O paciente vai procurar você vai demonstrar para ele os benefícios e vai fazer. Mas um ambiente que tem poucos profissionais, ele tem que identificar qual o paciente que se beneficia mais dessa pré-habilitação cirúrgica. E aí, através de um questionário específico. Existe um guideline de recomendações de pré-operatório de exercício, né, de pacientes sem ser cirurgia cardíaca. E o que é que ele coloca? O paciente, você vai avaliar se o paciente... Então, ele avalia se o paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte ou cirurgia complexa. Ele identifica, vai fazer... Ok, de grande porte ou cirurgia complexa. O paciente é sedentário, não realiza nenhuma atividade de acordo com os critérios internacionais, ele é considerado sedentário, certo? Então, não realiza pouca atividade física, menos que 150 minutos, ou de moderada atividade, ou menos de 75 minutos por semana. Ou o paciente tem comorbidades ou doenças crônicas. Ok, se ele tem isso daqui, já considerar o pré-operatório, considerar essa pré-habilitação. Aí não tem nenhum desses critérios, mas o paciente ele tem sarcopenia, tem fraqueza muscular, considerar o paciente para realizar a pré-habilitação cirúrgica, né? Então, veja que aqui é um fluxograma simples, que você pode colocar dentro do seu ambiente de consultório, de atendimento domiciliar. Você não precisa de acompanhamento constante comigo, mas eu posso prescrever um acompanhamento de treinamento e você realizar. Ou você precisa e vai fazer comigo esse acompanhamento. E aí você define um processo para já demonstrar para o paciente o benefício ou não de realizar essa pré-habilitação cirúrgica. Então, você chegou através de um processo, identificou se tem benefício ou não para gerar essa pré-habilitação cirúrgica para o paciente. E aí você define o tratamento. Processo de tomar decisão. Avaliação inicial, dados objetivos. Através de dados objetivos, define o plano de tratamento e define a melhor conduta para o paciente. Esse plano de tratamento vai se basear em quê? Na pré-habilitação. Exercício aeróbico, exercício resistido, exercícios respiratórios e treinamento muscular respiratório. Para cada um desses exercícios, você tem que ter parâmetros objetivos da avaliação, que a gente não vai ter como detalhar cada um aqui, dar exemplos de como você definir essa sobrecarga, definir esse treinamento. Vamos dar exemplo. Exercício respiratório. O paciente acumula secreção de vias aéreas, tem uma tosse produtiva, um paciente de POC. Você vai ensinar o exercício de Huff, vai gerar um exercício de terapia desobstrutiva para melhorar essa retirada de secreção, diminuir as complicações. O paciente que é crônico, ele vai aprender até para realizar após a cirurgia. Aí um paciente que tem fraqueza muscular respiratória, treinamento muscular respiratório. Costumo indicar até os pacientes que não têm fraqueza, mas aí dando uma sobrecarga maior para preparar ele para a cirurgia. Exercícios resistidos, avaliar a força muscular periférica, uma repetição máxima, identificar o percentual dessa repetição máxima e gerar a conduta. E exercício aeróbico, através de testes máximos ou submáximos. E a partir disso, você definir a frequência cardíaca de treinamento. Então, você tem uma avaliação inicial, avaliou, identificou as alterações que o paciente apresenta. Ele tem que ter alteração? Não. Você pode pegar um paciente que vai fazer apenas uma cirurgia, mas não tem nenhuma outra alteração de PI máxima, de frequência cardíaca de repouso, mas você pode preparar esse paciente. Pode. Então, você vai fazer uma avaliação inicial para avaliar os parâmetros objetivos. Você planeja o treinamento, planeja o tratamento, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas,
executa e reavalia para ver se atingiu alguns alvos. Então, vai ter paciente que vai chegar com a espirometria para você, que apresenta padrão obstrutivo, você vai avaliar se teve alguma alteração. Vai apresentar paciente que apresenta uma fraqueza muscular periférica, chegar paciente que apresenta uma percepção de dispneia a uma sobrecarga mínima, vai chegar paciente que durante o teste de caminhada de 6 minutos tem queda de saturação. Para cada um desses pacientes, você vai ter um planejamento ideal do tratamento e vai executar. Por que eu coloco a execução aqui dentro desse processo? Porque muitas vezes o paciente não se adapta àquele tratamento e você vai ter que modificar. Tinha um paciente mesmo, esse daí eu teve um susto gigantesco. Paciente sexo feminino, doença pulmonar obstrutiva crônica, ia fazer uma ressecção de uma área pulmonar, né? CA ia fazer uma ressecção. E fui lá para fazer a pré-habilitação, para fazer o pré-operatório comigo. Força muscular inspiratória até satisfatória, mas tinha um descondicionamento cardiorrespiratório, assim, sedentária, não fazia nenhuma atividade física. Então, no teste de degrau de 6 minutos, ela apresentou uma queda de saturação e dispneia lá, um Borg quase 9 em menos de 2 minutos. Então, paciente, descompensação. E eu fui começar ela na esteira com a velocidade lenta, né? Sem aumentar tanta velocidade, porque aí só preparando ela. Perguntei, já realizou a esteira? Não, nunca realizei a esteira. Vamos tentar fazer a esteira de uma maneira devagar aqui. E coloquei ela para fazer a esteira bem devagar. E ela tinha muita dificuldade para fazer a esteira. Então, desse meu planejamento, tinha a esteira que eu conseguiria aumentando, fazer o treinamento intervalado. Por que a esteira? Porque eu ia colocar a esteira. Treinamento intervalado, né? Ela não conseguia fazer 2 minutos, 3 minutos de exercício. Eu começar na esteira com um treinamento intervalado de 30 segundos, depois ia aumentando esse intervalo de intensidade e reduzindo o intervalo de repouso. Então, eu ia começar com 30 segundos, 1 minuto de repouso, depois eu ia aumentando isso com o tempo. Mas ela não tinha coordenação para fazer o uso da esteira. Então, veja, caso concreto, a execução você tem que avaliar se o paciente consegue realizar. O paciente começou a ter medo, quase levar uma queda, tive que parar rapidamente a esteira, tirar ela da esteira, e a gente passou para outro treinamento intervalado para conseguir ter esse resultado. Foi fazer a cirurgia, a paciente teve alta depois da cirurgia, tudo ok. Mas a avaliação inicial, planejou, executa e reavalia a resposta ao tratamento. Então, começou o treinamento intervalado, o paciente respondeu bem ao treinamento intervalado ou não. Você vai ter que avaliar isso daí com o paciente, se vai ser treinamento intervalado, qual é a intensidade que você vai fazer. O que avaliar nessa avaliação inicial? Primeiro, questionário, né, para você identificar se vai trazer benefício para o paciente, se precisa ou não acompanhamento mais de perto. Lembrando, se um paciente já procura você, eu quero fazer uma pré-habilitação, não tem contraindicação, né? Você vai fazer essa pré-habilitação. Há um paciente que do ambiente hospitalar, do SUS, você tem poucos profissionais, tenta pegar o paciente que vai se beneficiar mais dessa conduta. O que avaliar? Comorbidades, contraindicações de realizar a pré-habilitação. Então, o paciente com angina instável, é uma contraindicação de fazer exercícios com sobrecarga através de percentual da frequência cardíaca máxima. Isso é uma contraindicação. O paciente tem um distúrbio osteomioarticular, uma artrose grave do joelho, não consegue fazer exercício de membros inferiores. Contraindicação relativa, você pode trabalhar músculos superiores. Então, dentro da avaliação, você tem que colocar comorbidades, contraindicações para que você pode, contraindicações absolutas ou relativas para cada conduta que você pode fazer. Você vai avaliar a aptidão cardiorrespiratória, então fazer um teste funcional, teste submáximo é o que você, como fisioterapeuta, pode realizar, ou se o paciente vier com um teste de capacidade máxima, né, um teste de sobrecarga máxima, você vai ter um dado objetivo para definir sua conduta fisioterápica. Avaliar a força através ou de testes específicos, ou através de uma dinamometria, ou através de um teste de repetição máxima, e avaliar a flexibilidade. O paciente todo rígido, você pode ter que ganhar mais mobilidade, caixa torácica, da cadeia muscular respiratória. Isso vai ser benéfico para o paciente para fazer essa pré-habilitação cirúrgica. Então, vamos dar um exemplo prático. Avaliar condicionamento cardiorrespiratório. Você vai ter a medição direta do VO2 máximo. Então, o paciente pode chegar com essa medição direta. Por isso que eu digo que você tem sempre o se, então. Se, então. Como assim? Dentro do seu processo de tomar decisão, você vai ter o paciente que chega já com tudo prontinho. Tem um teste de esforço máximo, um VO2 de medida direta, já tem espirometria, já tem tudo. Então, esse paciente você já tem dados objetivos, mesmo assim você tem que fazer os seus para identificar qual é a sobrecarga que você vai fazer, o que é que você vai prescrever. Tem um paciente que chega para você com
com quase nada. E aí você tem que realizar todos os testes específicos. Então, você vai fazer um teste de esforço submáximo. Exemplo, teste de caminhada, teste de degrau. Teste de degrau, você precisa de um degrau, um oxímetro, um frequencímetro, um esfigmomanômetro para avaliar a pressão. O nome parece complicado, mas é só para aferir a pressão. Uma cadeira e um relógio. 1 metro quadrado e você só precisa disso. Você vai calcular a quantidade de degraus que o paciente sobe e desce. Em 6 minutos, se apresenta queda de saturação, aumenta a frequência cardíaca. Você vai ter um dado objetivo com esse paciente. Posso calcular de outra maneira? Você pode definir essa sobrecarga de exercício aeróbico através do percentual da frequência cardíaca de reserva. Então, utilize uma fórmula para calcular o percentual da frequência cardíaca de reserva. Ou um percentual da capacidade funcional. Realizou um teste funcional, utilizar a escala de Borg e calcular um percentual dessa capacidade funcional. Então, frequência cardíaca de reserva, começar de 40%, 50%, 60% da frequência cardíaca de reserva. Se você pegar na literatura, vai ter essa variação. Porque você vai pegar um paciente, como eu disse, numa pré-habilitação que não tem comorbidade. Começar com uma frequência cardíaca um percentual da frequência cardíaca de reserva, 65%, 60%. Eu peguei um paciente que tem várias comorbidades. Começa com um valor mais baixo dessa frequência cardíaca de reserva. Vai ter um tempo maior de pré-habilitação cirúrgica. O paciente tem que se adaptar, um paciente que está sedentário faz 10 anos que faz nenhuma atividade física. Não é chegar e levanta-se e anda. Não, você não tem como fazer isso, né? Então, você vai chegar no caso concreto e definir essa conduta para o paciente através dessa avaliação da frequência cardíaca de treinamento. É um dos pontos que você pode avaliar para exercício aeróbico. Saiu errado aqui, né? Com a capacidade funcional, né? O pessoal está dando print aí, deu uma correção. E uma fórmula simples. Fórmula para calcular a frequência cardíaca de treinamento. Você pode colocar isso daí em prática amanhã. Em vez de chegar no paciente de exercício de reabilitação pulmonar, de pré-habilitação, e colocar um paciente para fazer exercício. Vai na esteira ou vai na bicicleta? Não, calcule a frequência cardíaca de treinamento. Define. Eu vou começar hoje com 40%, com 50% dessa frequência cardíaca de treinamento, dessa frequência cardíaca de reserva. E depois vou progredindo. Como calcular? Você tem que pegar 220 vezes a idade, você vai ter a frequência cardíaca máxima. Essa é a mais simples que você pode fazer. Existem várias fórmulas aqui, eu vou abordar a mais simples que você pode fazer. Você vai pegar a frequência cardíaca máxima, 220 vezes a idade. Então, paciente que tem 40 anos, 180 frequência cardíaca máxima, certo? Você vai pegar a frequência cardíaca de repouso. Então, a frequência cardíaca de repouso é 80. 180 menos 80, dá quanto? 100. Mais a frequência cardíaca de repouso, e vai multiplicar pelo percentual. E aí você tem a frequência cardíaca de... Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Você vai pegar a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso e multiplicar pelo percentual. Então, se você quer treinar 60%, vezes 0,6, 100 vezes 0,6, mais a frequência cardíaca de repouso. E aí você vai ter a frequência cardíaca de treinamento para treinar 60%. Vou calcular aqui. 140 é a frequência cardíaca de treinamento para 60% para esse paciente. Se o paciente tiver 60 frequência cardíaca de repouso, vai ter alteração. Então, você calcula esse percentual. E você vai aumentando esse percentual de maneira gradativa para ser atingido para esse paciente. Ficou claro esse ponto aí da frequência cardíaca? É uma das maneiras de você calcular e você estimar e colocar para o paciente gerar o treinamento. Aí você vai começar já com 140, não, vai iniciando e vai atingir durante o treinamento lá exercício aeróbico para esse paciente, essa frequência cardíaca de treinamento.